Ontem, dois vídeos, né, chamaram a atenção no X, né? Um até viralizando um pouco, né? Que é um vídeo do Murilo Couto e um vídeo do Adrilles Jorge. Eu vou começar falando do Murilo Couto. O Murilo Couto, ele começou a ser seguido pelo Flávio Bolsonaro no X. Aí ele printou lá: Flávio Bolsonaro segue você. E ele achou isso interessante, né? O Flávio seguindo ele, né? Que é só um humorista e tal, não sei o quê. Aí o que ele fez? Ele fez um show, que ele faz show de stand-up, onde ele menciona que foi seguido pelo Flávio, e ele faz uma musiquinha meio que de zoeira, né? Pra dizer que agora eles são melhores amigos, ele e o Flávio Bolsonaro. Na música ele fala: Flávio é meu amigo, algo mais ou menos assim. Dá uma olhadinha, eu vou comentar o que está acontecendo agora. Esse mundo gira, esse mundo dá volta. Ontem eu tava xingando, hoje eu tô pensando em seguir de volta. Será que eu sigo de volta? Meu amigo Flávio, é o meu amigo Flávio. Ele é muito sábio, Flávio Bolsonaro. Meu amigo Flávio, é o meu amigo Flávio. Ele é muito sábio, Flávio Bolsonaro. Essa é a música que eu fiz pra ele. Bom, o Murilo é humorista, né? E quem conhece o estilo dele sabe que ele brinca com tudo, ele zoa com tudo, tira sarro. Então esse vídeo dele é só uma brincadeira, pessoal. Não é um vídeo sério, ele não é amiguinho do Flávio Bolsonaro, eu acho que nem quer ser. Na verdade, eu creio que nem bolsonarista ele seja, tá? Apesar dele ser de direita, né? Eu acho que ele é de direita. Porque os posicionamentos dele sempre foram juntos na mesma linha do Danilo Gentili e Léo Lins, né? Anti-Lula, anti-Paulo Freire, anti-esquerda, sempre foi na mesma linha. Mas eu não creio que ele seja bolsonarista, até porque ele estava no programa do Danilo, né? Quando o Bolsonaro pediu a cabeça deles. Então, teve uma época que o Danilo começou a fazer piadas com o Bolsonaro, e o Bolsonaro fez pressão para o SBT demitir o Danilo e toda a equipe. Mas também não põe a mão no fogo, né? Porque o Roger também estava lá nessa época e o Roger continua bolsonarista até hoje, né? Então não sei. Mas eu creio que ele não seja bolsonarista, que eu já vi ele fazendo piada e zoando com o Bolsonaro, entendeu? Mas o fato é, a música dele acabou dando força para os bolsonaristas. Porque eles começaram a replicar o vídeo dele, ignorando que pode ser só uma zoeira, porque ele é um humorista, e começaram a divulgar como se o Murilo apoiasse o Flávio Bolsonaro. E a música que ele fez estão divulgando para as pessoas poderem replicar nas suas redes sociais para poder viralizar, para pegar que nem um chiclete no ouvido das pessoas. Olha, pessoal, vamos divulgar essa música, o Flávio é meu amigo, não sei o quê. E tá virando essa ondinha na rede social, entendeu? Mesmo sabendo que é só uma brincadeira de um humorista. Então vários perfis aí que eu vi de extrema direita estão fazendo isso, estão repostando o vídeo dele e pedindo para as pessoas repostarem por causa da música. Eu acho até que é um pouquinho de inveja, né? Porque o Lula vai ser homenageado lá no Carnaval, que já tem samba enredo e tudo. Então eles quiseram fazer um contraponto. Olha, nós também temos pessoas de verdade, sem dinheiro público, que eles vão meter essa carta, que estão apoiando o Flávio gratuitamente. Vamos todo mundo, Flávio é meu amigo. Enfim, é isso que está rolando no meio social. Eu lamento, né, que o Murilo, por uma brincadeira boba dessa, acabou gerando um negócio que a extrema-direita está usando. E todo mundo sabe que a extrema-direita é perita em mentir, fake news e manipular a comunicação a favor deles. Eles são peritos nisso. Então eu lamento, sabe, que o Murilo tenha dado brecha para isso acontecer. Eu acho que ele deveria vir a público e falar: ó, pessoal, foi só uma brincadeira, eu não sou apoiador do Flávio, nem nada. Até porque se ele não fala nada, vai ficar a impressão de que é. Vocês conhecem aquele ditado, né? Quem cala, consente. Então vamos ver se ele vai tomar uma atitude ou não. Talvez nem tome atitude, né? Porque ele não tem nem dimensão do que está causando nas redes bolsonaristas. Mas eu garanto para vocês, aqueles grupos enormes, cheios de gadaiada, sabe? Quer seja no WhatsApp ou no Telegram. Inclusive eu tenho listas de aviso, tá? WhatsApp, Telegram, tem um grupo no WhatsApp. Tá aqui na descrição. Tá aqueles grupos enormes de bolsonaristas, até porque o WhatsApp agora permite um número ilimitado, né, de membros. Eu garanto que essa música já está lá na cabeça de muitos deles. E muitos acreditando que foi uma manifestação de apoio público ao Flávio Bolsonaro, ainda que não seja verdade. Então lamento, Murilão, só vê se deu mancada, hein, Murilão? Tá ajudando o genocida, né? Enfim, e é por isso que eu falei para vocês, o Flávio vai usar tudo que é artimanha para tentar chegar ao poder, tá? Fiquem espertos, inclusive o Rogério Correia denunciou ele na CPI, lá, CPMI, né, do INSS, que o Flávio pagou 5 milhões para um outro depoente lá da CPMI mentir e tentar envolver o governo Lula no escândalo do INSS. 5 milhões. O delegado que fez essa denúncia foi ameaçado, depois ele retirou o que ele disse. Aí o Rogério Correia quer que ele deponha na CPI para esclarecer isso. Porra, 5 milhões para o cara poder culpar o governo? É por isso que eu falei que aquela história do Lulinha, para mim é fachada isso daí.
Ah, porque uma mulher falou em depoimento na Polícia Federal que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil por mês. A troco de quê, gente? Alguém ia pagar 300 mil reais pro Lulinha? Se ele não é parte do governo, o cara mora na Espanha. Então, do nada, alguém ia pagar pra ele lá, Lulinha, tá aí seu cheque. Não, pessoal, isso aí tá muito mal contado. Pra mim e assim como o Flávio Bolsonaro pagou alguém para tentar incriminar o governo, eu não duvido que essa pessoa também tenha sido paga ou ameaçada para incriminar o Lulinha, mesmo ele não tendo nada a ver com o mundo político. A área dele é biologia, ele trabalha na Espanha, ele até veio agora no Brasil visitar o pai dele. O pai dele já falou com ele, se você tiver alguma coisa, você vai se enfrentar isso daí. Ou então se defenda. O que o Lula quer dizer? Eu não vou mudar delegado e policiais que nem o Bolsonaro fazia para passar a mão na sua cabeça. O Bolsonaro, sempre que uma investigação chegava próxima a um dos filhos dele, ele mudava o delegado, afastava, exonerava. Quer ver? Ó, dá uma olhadinha. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que... Vira a diferença? Então com o Lula não tem isso. O Lula não afastou nenhum delegado, não exonerou ninguém, não fez nada para salvar o Lulinha. Até porque essa história parece meio que plantada mesmo. Ou alguém pagou, que nem o Flávio Bolsonaro, ou alguém foi ameaçado para colocar o Lulinha nesse bolo. Mas eu não consigo ver ligação nenhuma do Lulinha com isso, pessoal. Sendo bem honesto, tá? Até porque esse escândalo do INSS, ele começa lá no finalzinho do governo Temer, passa o governo Bolsonaro e findou agora no governo Lula. E o Lulinha esse tempo todo não estava no mundo político. Então, vamos ver que bicho que vai dar isso daí. E por fim o Adrilles Jorge fez um vídeo detonando a Ana Paula Renault. Ela está participando do BBB. Eu não vejo BBB, tá? Nem televisão eu tenho. Mas eu sei que ela já participou de outros reality, como a Fazenda também. E ela tem causado polêmica no BBB. Por quê? Porque ela tem rebatido algumas mentiras de participantes que são mais bolsonaristas, da extrema-direita no BBB. Ou mais antipetistas, né? Vamos dizer assim. Que nem, por exemplo, a Solange Couto, que é a atriz que também está nessa novela, nesse Big Brother, né, nesse reality, perdão. Ela falou um dia que conheceu uma mulher que recebe Bolsa Família, que falou para ela assim: ah, meus filhos não querem nem estudar mais porque agora a gente recebe Bolsa Família. Foi o que a Solange Couto falou. Só que na verdade, pessoal, um dos critérios para mulheres receber o Bolsa Família, mulheres que têm filho, é justamente o filho estar na escola e manter uma frequência escolar. Não faltar. Tem um limite lá, não sei quantos por cento. Eu acho que é quase 80% de comparecimento em sala de aula. Então, da onde que a Solange Couto tirou que uma mulher, os filhos vão parar de estudar porque recebe o Bolsa Família? Ela está equivocadíssima. Até porque se eles pararem de estudar, ela perde o benefício. Tá? Aí a Ana Paula começou a rebater essas coisas lá dentro da casa. Com ela tem um rapaz lá que eu acho que é Matheus, o nome dele também, que só fala besteira bolsonarista. E a Ana Paula Renault começou a bater de frente com eles. E isso ela tem ganhado um pouco de popularidade entre a esquerda, etc. E aí estão dizendo que ela pode ser candidata a deputada ou senadora. Foi o que deixou o Adrilles pé da vida. Dá uma olhadinha. Ana Paula Renault é um projeto monstruoso da Rede Globo, de páginas de fofoca em rede social, para fazer, em orquestração maligna, um massacre nessas eleições de 2026. Já tá aí, o PT tá sondando, inclusive, essa senhorita para ser candidata. Provavelmente ela vai ter centenas de milhões de votos, vai puxar outros esquerdistas. Ana Paula é pior do que Jean Willis como política, potencial política. Por quê? Ela é um péssimo e pavoroso exemplo, não só do que há de pior na esquerda, mas do que há de pior no ser humano. Jovens que se identificam com ela, que acham bonito e confundem carisma com humilhar, constranger, massacrar pessoas, confundem senso de humanidade e proteção com se colocar no lugar de vítima, que é o que faz a cultura woke, para poder livremente massacrar outras pessoas. E a cultura woke é a esquerda contemporânea e é a personificação maligna de Ana Paula Renault. Inúmeras páginas de fofoca, provavelmente orquestradas por aquilo que se chama de mind date, que fazem pautas em conjunto, em uníssono, para massacrar e denegrir uma pessoa, no caso, os inimigos, entre aspas, no jogo do BBB contra Ana Paula, e para fazer apologia dessa mulher, estão se valendo da Rede Globo, orquestrados também pela Rede Globo, para fazer apologia de uma pessoa que eventualmente tem prazer em constranger, em humilhar, em massacrar todos os adversários, colocando-se como vítima, como faz exatamente todos os seguidores da esquerda woke, protegendo pautas como o suposto racismo estrutural, a homofobia estrutural, dizendo que quem não concorda com essa pauta é homofóbico, é agressor, é fascista, é nazista. Ana Paula Renault vai provavelmente ganhar esse programa, se não ganhar, vai receber dinheiro para processar, para insultar as pessoas, para perseguir e calar as pessoas, e vai puxar, como eu disse no começo desse vídeo, dezenas de outros candidatos para fazer parte dessa esquerda. Então você, meu caro, entre aspas, direitista, que diz assim, eu não ligo pro BBB, não ligo pra Globo, ninguém assiste essa emissora, querido,
Esse BBB, que é flopado na audiência, ele tem 20 pontos de média de audiência. 20 pontos de média de audiência são 30, 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro que assistem esse programa, o BBB e a Globo. E são, a maioria, jovens, que não tem nenhum espectro de direita ou esquerda. Ela fura a bolha, o BBB fura a bolha. A Globo colocou essa personagem nefasta, que já foi expulsa por agredir e humilhar colegas, para ser o epítome, a personificação de uma candidata catapultada para uma estrutura de entretenimento, de mídia da esquerda, que vai fazer um massacre nas eleições desse ano. Esse vídeo do Adrilles, pessoal, tem tantas camadas de hipocrisia que eu não sei nem por onde começar. Ele começa falando que o BBB, no finalzinho do vídeo ele fala que o BBB tem pontos de audiência que equivale a 30 ou 40 milhões de pessoas assistindo. Só que o Adrilles é fruto do BBB. Ninguém sabia quem era esse cara até ele participar de um reality show, que era o Big Brother Brasil. Eu também não vi, tá? Nem sei como é que foi a participação dele na casa. Mas foi isso que deu uma certa vitrine para ele, tá? Diz que ele é poeta, diz que o Pedro Bial elogiou muito o livro dele, né? Que ele ficou amiguíssimo do Pedro Bial. E aí depois a Jovem Pan achou uma boa colocar esse cara para fazer comentários políticos na emissora deles. Por quê? Eu sei por quê. Porque o cara é bolsonarista fanático. Então a Jovem Pan, naquela vibe de ser uma emissora pró-governo, né? Uma emissora praticamente uma assessoria de comunicação do governo Bolsonaro, colocaram o Adrilles lá para dar seus escândalos, ficar interrompendo todo mundo, gritando e até tendo atitudes agressivas, né? É da Suécia, querido, porque na Suécia não fez isolamento, querido, é Suécia, querido. Só que ele ignora que o rei da Suécia pediu desculpa depois por não ter feito isolamento no começo. Porque na Suécia morreu mais gente de Covid do que no país vizinho, tá? Eu não lembro se é a Noruega, mas acho que é a Noruega, tá? E o Adrilles interrompe, ele é grosseiro, ele faz escândalo, junto com aquela cubana, não deixa ninguém falar quando não é bolsonarista. Ou mesmo quando ele interrompe, né, ele é uma pessoa que parece que ele não teve um básico de educação. Ainda diz que é poeta, né, mas educação que os antigos ensinavam, os pais, ele não tem. Na minha época tinha um ditado que falava assim: quando um burro fala, o outro baixa a orelha. O Adrilles não, ele interrompe. Esse dia ele quase saiu na porrada com o Regis Tadeu, que ele começou a xingar o Regis Tadeu faz assim, pela, você não fala isso não. Aí ele pegou, deu um tapa na mão do Regis Tadeu. É milagre o Regis Tadeu não ter revidado, senão eles teriam saído na porrada ali. Esse é o nível de pessoa que a Jovem Pan contrata, tá? Inclusive o Adrilles Jorge, quer ver o que eu ia falar dele? Me deu até um branco. Ele criticar o BBB, não lembrei do. Ele que era amiguíssimo do Bial, ele ficou decepcionado quando o Bial andou criticando ele por esse bolsonarismo fanático dele. Até porque o Bial era um dos poucos amigos que ele tinha que elogiou o livro dele. Dá pra ver que o livro dele não era tão bom assim, né? Mas o cara é fanático, ele chegou a falar que o Bolsonaro era uma virgem de lábios impuros. Olha que metáfora erótica ridícula. Falou que tinha um tesão metafórico pelo Bolsonaro. Putz, o cara é um completo baba-ovo do Bolsonaro, gente, não tem jeito. E agora ele vem meter o pau na Ana Paula Valadão, que tá no BBB, sendo que ele também veio do BBB. Meio hipócrita, né? Se não fosse o BBB, ninguém ia saber quem é esse cara. Tá quase difícil falar BBB, tá virando um trava-língua pra mim. Mas enfim, pessoal, e sobre a Ana Paula Renault, que ele tá ali criticando, que ela tem uma rede de apoio, que não sei o que, eu digo, o Bolsonaro tinha o mesmo, ele não falava nada. Que era o chamado gabinete do ódio. Só que era 1000 vezes pior do que a Ana Paula Renault, que são só fãs da artista. Ela nem sei o que a Ana Paula Renault é, se ela é modelo, se ela é artista, atriz, nem sei, tá? Mas eu sei que se ela quiser ser candidata, é um direito dela, candidata pelo PT. Por que não? Ela tem mostrado posições coerentes, compartilhando ideias com a esquerda. Se ela um dia sair do reality show e quiser ser candidata, qual é o problema? O Adrilles deveria cuidar mais dos esqueminhas dele, né? Porque o Adrilles foi acusado pelo Ministério Público de fazer rachadinha, e tem uma gravação que comprova isso, né? Ele até fala assim na gravação: vocês não vão querer me fuder por isso, né, querido? E também o Adrilles faz parte daquele troca-troca do Holiday e do Pavanato, que eu sempre menciono aqui no canal. Porque o Adrilles também contratou aquela empresa do Holiday, que não é vereador atualmente, assim como o Pavanato. Aí depois, se o Holiday virar vereador e o Adrilles não, eles fazem o contrário, o Holiday vai contratar a empresa deles. Então troca-troca financeiro, pessoal. Agora é minha vez. É a mesma coisa. Antes fosse erótico de verdade, né? Seria menos danoso para a sociedade. Mas é a mesma coisa, o cara faz rachadinha, faz esses esqueminhas na Câmara e pode perder o mandato a qualquer momento, porque nem a capacidade de ser eleito para vereador ele teve. Aí ele vem criticar na Paula Renault, que é muito mais gigante que ele. Ele só foi eleito porque ele ganhou votos do Rubinho Nunes, aquele negócio de quociente eleitoral ou coeficiente eleitoral. Que o Rubinho Nunes teve mais votos e acabou puxando ele. Agora, o Rubinho já foi cassado, só falta a última instância. Se o Rubinho for cassado na última instância, o Adrilles cai junto. Então você vê, o cara ganhou nem capacidade para ser vereador, o cara conseguiu ter votos bastante e vem criticar na Paula Renault. Gente, o que a Jovem Pan tinha na cabeça ao descobrir essas figuras, né? A cubana Zoe, a Adrilles. Pelo amor de Deus, a Jovem Pan deve muito ao Brasil, viu?
E eu digo para vocês, se um dia essa emissora for fechada, não tiver mais a concessão, eu vou comemorar muito, porque a Jovem Pan durante a pandemia eu vi tudo que eles fizeram. Todos os horrores lutando contra as medidas sanitárias, máscara, até um álcool em gel eles eram contra, gente. Pelo amor de Deus, ele deu voz para todos esses bolsonaristas para ficarem mentindo e gritando e fazendo escândalo para defender Bolsonaro. Enfim, se um dia houver justiça, a Jovem Pan vai ter suas outorgas caçadas. Eu espero que sim. E eu espero que também um dia o Lula não renove a concessão da Jovem Pan. Tá bom? Então tá aí, pessoal, essas são as informações de hoje. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, se inscreve, ativa no sininho. A lista de avisos que eu já mencionei, tem um grupo também. Quem quiser colaborar com o canal tem um QR Code. Quem quiser também ajudar pode dar uma ipada no vídeo. Compartilha nos seus grupos também para as pessoas verem, tá? E comente, que comentário também é bom, mostra engajamento no vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, até a próxima.